Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã em Cristo Jesus. Hoje, quarta-feira, dia 2 de julho. Que bom começando o mês, meditando a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos conduz. A palavra de Deus que tem autoridade sobre todas as coisas. Vamos ouvir então o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje vai nos falar da autoridade de Jesus sobre os demônios. Vamos então ouvir o Evangelho de hoje, que é o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 28 até o 34. O Evangelho nos fala de que havia lá na terra dos Gadarenos, havia 2 possessos de demônio, e quando viram Jesus, puseram-se a gritar: "Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" E Jesus expulsou aqueles demônios que estavam naqueles 2 homens, e aqueles homens ficaram libertos. E Jesus mandou que aqueles demônios se precipitassem no mar. Jesus então expulsa aqueles demônios. Se expulsa porque tem autoridade. E vejam bem, os demônios reconhecem a autoridade de Jesus. Nós ouvimos no Evangelho de segunda-feira, Jesus chamando para segui-lo, para caminhar conforme aquilo que ele ensinar. Na terça-feira, vimos Jesus tendo autoridade sobre o tempo, sobre a tempestade, sobre o vento, autoridade que ele manda cessar. E agora nós vimos que ele expulsa os demônios porque ele tem autoridade, porque Jesus é Deus. Deus tem autoridade sobre todas as coisas. Deus tem autoridade sobre nossas vidas. Deus tem autoridade a realizar obras e milagres em nossas vidas. Mas a autoridade de Deus para conosco, filhos dele, vem da permissão nossa. Deus age em nossa vida à medida que nós permitimos, porque assim como ele nos fez imagem e semelhança dele, nós somos livres como Deus é livre. Então Deus não entra na nossa vida sem a nossa permissão, porque nós somos livres, e quando nós permitimos, ele faz maravilhas no nosso coração, porque ele tem autoridade sobre todas as coisas. E hoje nós vimos que ele tem autoridade sobre aqueles ou sobre aquelas situações que estejam nos aprisionando, que estejam nos atormentando, que estejam fazendo alguma situação em nossas vidas que não nos permite de se aproximar dele. Jesus, então, ele tem autoridade. E essa autoridade, à medida que nós pedimos, à medida que nós permitimos, o Senhor realiza a obra nova. O Evangelho de hoje, então, é muito importante a gente entender de que há o inferno, de que há os demônios e que há essas situações que causam um transtorno, uma escravidão em nossa vida. Porque como na carta de São Pedro, ele vai nos falar que o demônio está em torno de nós, nos tentando para que a gente se afaste de Deus. E quando a gente permite que o demônio age em nossa vida, ele faz uma obra de morte em nossas vidas. Mas ao contrário de Jesus, Jesus realiza uma obra de vida em nós. E pela autoridade de Jesus,
Jesus, ele pode expulsar porque ele tem poder. E à medida que a gente deixa Jesus, ele realiza a cura. Por que eu falei pode? Jesus, ele quer, Jesus tem autoridade para isso, mas à medida de que nós permitimos, ele vai fazer essa obra. Então, meu irmão e minha irmã, coloquemos a nossa vida diante da autoridade de Jesus. Peçamos a Ele que venha expulsar de nossa casa, de nossa vida, do nosso trabalho, das circunstâncias da nossa vida, expulsar aquelas situações que nos atormentam, aquelas situações que possam estar nos escravizando, daquelas situações que possam nos estar afastando de Deus. Peçamos pelo poder de Jesus que Ele venha realizar esta obra, sobretudo nas nossas famílias. O inferno, ele age de forma tal que ele está destruindo as famílias de tantas situações. A gente tem visto nas redes sociais, a gente tem visto na televisão, nos meios de comunicação, e tantas ideologias que estão minando a família. Mas a família vai caminhar porque é uma obra de Deus. E por isso nós pedimos ao Senhor que Ele possa expulsar de minha casa, da sua casa, das famílias, expulsar toda situação de escravidão, toda situação de vício, toda escravidão que possam estar nos afastando de Deus. Sim, pelo poder do nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, pelo poder da tua cruz, pelo teu sangue, Ele possa nos curar, nos libertar, nos lavar. Por isso, peçamos ao Senhor que Ele abençoe as nossas famílias. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, Senhor, a minha família. Abençoa, Senhor, a família desse meu irmão e minha irmã que está assistindo, está ouvindo a meditação de hoje. Abençoa, Senhor, todas as famílias. Abençoa, Jesus. Abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.